Boa noite a todos. Boa noite, mas boa noite mesmo, né? É com muita alegria que estamos aqui iniciando o nosso Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né, meus amigos? E todas as segundas-feiras nós estamos aqui para estudarmos as lições do nosso querido Mestre Jesus, dos bons amigos espirituais, né? Nessa organização tão assim maravilhosa que o nosso querido mestre Allan Kardec organizou para que a gente possa compreender essa doutrina, né? Essa doutrina de amor, de consolo, de esperança, né? E assim, ao iniciar a nossa reunião de todas as noites, nós realizamos a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, né? E quem vai fazer a leitura para nós é a Keila. Keila, seja bem-vinda, amiga. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui, deixa eu pegar. É reencarnação, né? Isso, a lição 108. Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés serem lançados no fogo eterno. Jesus. Essa lição é de Mateus, capítulo 18, versículo 8. Unicamente, a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material, que existirá na Terra, enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Essa lição de Emmanuel, retirada do livro Caminho, Verdade e Vida, é a lição 108, e ela é psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição maravilhosa, né? Como todas. E aqui a gente vê muito bem, né, essa questão de tudo tá certo, gente. A gente que tem hora que fica, né, desesperado, está tudo certo. O que Deus está fazendo, o que Deus faz, a espiritualidade amiga nos orienta, está tudo certinho. Tem hora que a gente fica desesperado, não acha soluções, mas está certo, né? Então, vamos agora passar para a nossa oração,
O senhor Oswaldo irá fazer a oração para nós. Então, vamos pedir que Jesus, a espiritualidade amiga, a equipe do senhor José Marques Garcia, possa abençoar a nossa reunião, né, amparando, iluminando, para que a gente possa aproveitar e ter muita fé e esperança em dias melhores. Seu Oswaldo. Pois não. Vamos iniciar, então, no estudo dessa segunda-feira, elevando o nosso pensamento, ó, agradecendo por mais esse Pai nosso que está em céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoe, Pai, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre. E assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, seu Oswaldo. De nada. Então, agora, meus amigos, vamos convidar nossa amiga Odília, que irá ler para nós. Hoje não é do Evangelho, né, Odília? É a obra do nosso querido Allan Kardec, mas é alguns comentários, né, que Kardec fez sobre a lei do progresso. Seja bem-vinda, Odília. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Deixa eu ampliar aqui. Certinho? Certinho. Marcha do progresso. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas, mas, quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias, pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe, senão a desordem e a confusão momentâneas que oferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que semeiam a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. Há duas espécies de progresso, que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr deste século, todos os incentivos, por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Allan Kardec, Livro dos Espíritos,
dos Espíritos, Lei de Progresso, comentário das questões 781, 783 e 785. Muito bem. Muito obrigada, Odília. De nada. Moralmente, a gente ainda precisa de bastante caminho pela frente a percorrer, né? Então, Felizmente. e todos nós vamos evoluir, não tem como, né? Não tem como parar de evoluir, né, minha amiga Valdete? Sim. E assim nós convidamos, né, a nossa amiga que irá nos trazer as reflexões sobre essa lei do progresso, porque nada está parado, né? Estamos em evolução constantemente, né, Valdete? Sim. Boa noite, Boa noite querida. a todos. Boa noite àqueles que irão ver depois, não sabe a hora, né? Mas então vamos continuar com essa 7ª lei, e já pode. Ela é bonita, viu? Essa lei aí tem bastante itens, É, é bastante longa. é uma lei Vamos ver. bonita. Vamos lá. Tá, deixa eu aumentar. Certinho? Certo? Pode passar. Então, das leis morais, que são 10, nós estamos na 7ª. Já vimos a de adoração, do trabalho, de reprodução, de conservação, destruição, sociedade e agora progresso. E faltam depois as outras 3. A lei do progresso implica nas nossos deveres conosco, com Deus e com o próximo. Então, ela está aí bem ligada à nossa relação com o próximo. Então, pode começar. 5 itens, o Kardec dividiu o estudo sobre a lei do progresso. Se ela é um estado de natureza, se ela é natural, essa lei. A marcha do progresso, que inclusive você acabou de colocar uns comentários de Kardec, os povos degenerados, a civilização, o progresso da legislação humana e a influência do espiritismo no progresso. Então, é bastante coisa interessantíssima, e a lei do progresso, então, nos move, nos leva, então, a nós progredirmos, caminharmos, como diz a Tânia, ninguém está estagnado, não há retroação. Se a gente desenvolveu até um certo ponto, dali para frente podemos, às vezes, permanecer aprendendo, queiramos ou não, e essa aprendizagem nos empurra, nos proporciona a desenvolver, a progredir. Mesmo parecendo estar estagnados, a gente está aprendendo, a gente está crescendo. Então, por isso que a gente fala que é igual uma espiral. Não tem plano, é uma rampa que vai subindo, subindo, vai circulando até chegar no ápice. Então, Kardec pergunta se a lei do progresso é um estado da natureza. Aí fala que de natureza, sim, desde o início, porque nós somos espíritos criados simples e ignorantes. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E, a partir de então, desse estado primitivo, dessa infância que a humanidade passou, nós temos consciência que desse estado primitivo a gente já passou. Nós já fomos, então, ignorantes, abrutalhados, bestializados, já fomos tudo isso. A infância da humanidade, então, apresenta o estado primitivo, o estado de natureza. E, às vezes, alguém comenta, o selvagem, o ignorante,
ele é feliz mais do que a gente que está no meio da civilização. Aí os espíritos respondem, mas é a felicidade do bruto. É o mínimo que ele tem, ele fica feliz, fica contente. É porque a gente, ele ainda não tem a visão de profundidade do que é a vida, de onde a gente veio, para onde vai. Então, ele não conhece nada disso. Então, ele é feliz naquele estágio e pronto. Então, essa felicidade do bruto não é tão assim ampla, é do ignorante. Então, não é ser feliz, porque na felicidade a gente é livre, como a gente vai ver depois a lei de liberdade. Então, a gente progredindo, vai sentindo e percebendo coisas muito mais profundas e maravilhosas que Deus nos oferece, que Deus criou, que Deus fez. Aí os espíritos vão respondendo que no estado natural, esse estado primitivo, o homem não sofre as atribulações que a gente cria quando está mais adiantado. Porque vamos ver daqui para frente que a gente cria muitas necessidades, às vezes desnecessárias. E ao criar esse estado, a gente, então, de criar necessidades, a gente cria mais compromissos, mais responsabilidades, mas às vezes até desnecessárias. Mas faz parte dessa evolução do homem. Aos tropeços, aos trancos e barrancos, ele vai indo. Só que o homem não retrograda, ele não regride, porque há sociedades como a da Índia que acha que pode voltar a renascer em animais. É a metempsicose. Lá no Egito também eles acreditavam nisso. Mas é impossível a gente retroagir, voltar ao estado primitivo, porque o que foi adquirido está no espírito, está na memória do espírito. Então, ele não perde. O que ele adquiriu, ele nunca perde. Então, ele nunca vai voltar ao estado inferior. Então, ele progride sem parar. E aqui a gente vê um esquema da nossa origem aqui na Terra. O primata, que é aquele parecido com o macaco, aí o homem consegue ficar sobre 2 pés, vai erguendo a coluna, aí pode ver que ele tem um instrumento de pedra na mão, depois ele pega uma lança, aí ele vai criando objetos, vai desenvolvendo, até chegar hoje no computador. E ele curva, olha lá a coluna, olha o problema, né? Ele é para ficar ereto e a gente acaba tendo problemas de coluna porque a gente vai criando coisas que obrigam a gente a ficar em posições inconvenientes, igual o celular. Todo mundo vai arcando o pescoço porque olha o celular para baixo. Pode perceber que todo mundo fica com a cabeça baixa para olhar o celular. A gente tinha que erguê-lo no rumo dos olhos para não ir mudando. Então, nós criamos novos instrumentos, novas coisas, mas aí nem sempre o homem consegue esse desenvolvimento completo. Acaba afetando, às vezes, outras coisas, né? Pode passar. A marcha do progresso, o outro item. Então, o homem, ele se desenvolve como? Ele é forçado, é a sociedade que empurra, mas é uma força natural que tem, que nos leva a desenvolver. Então, Deus já nos criou cheio de potencialidades. E como a gente vai desenvolvendo a inteligência, vai buscando
desenvolver essas nossas próprias potencialidades. E, ao desenvolver essas potencialidades, então, é natural esse desenvolvimento. É o desenvolvimento que vai, então, naturalmente, mas só que nem todas as pessoas progridem de maneira semelhante e progridem ao mesmo tempo. Uma que, entre todos nós, há espíritos que foram criados em diferentes épocas. Se foi em diferentes épocas, então uns já estão há mais tempo desenvolvendo, outros em menos tempo. Mesmo que a gente tenha sido criado ao mesmo tempo, um grupo de pessoas, haverá aqueles que avançam mais rapidamente, porque à medida que a gente desenvolve a inteligência, desenvolve o livre-arbítrio, a livre escolha. Então, há aqueles que optam por ir sempre no caminho reto do bem, vai mais rápido. E aqueles que são mais refratários, têm menos boa vontade, então vai ficando para trás. Igual na escola, se bem que hoje não há reprovação. Mas, mesmo não tendo reprovação, numa sala de aula, todos no mesmo nível, tem aqueles que apreendem mais fácil, vai mais rápido, e outros que são mais lentos, ficam para trás, por vários motivos. E, inclusive, por preguiça mental, que eu costumava falar, para os alunos que estavam com preguiça mental. Então, o progresso, todos caminham, mas não é ao mesmo tempo. E o interessante é que os mais adiantados ajudam aqueles que estão em menor condição, e tudo pelo contato social. Eu lembro de um aluno muito inteligente que facilmente ele aprendia todas as matérias. E tinha, assim, a hora da prova, as aulas anteriores à prova, a gente liberava os alunos, dava um pouco de aula e liberava para eles dar uma passada no conteúdo, uma estudada. E tinha um aluno que era interessante. A classe inteira ia perto dele, rodeava, porque ele, com a maior boa vontade, ele ensinava os colegas, porque colega tem a linguagem do colega. Então, ele conseguia, às vezes, ensinar melhor os colegas do que os colegas ouvindo o professor falar. Mas tinha outros muito inteligentes que eram extremamente egoístas. Eles ainda tiravam sarro dos outros que não sabiam. Então, isso daí depende da evolução de cada um. Então, os mais adiantados, realmente que querem que todos evoluam, aí ele ajuda aqueles menos adiantados, isso na sociedade. As pessoas procuram, com paciência, ajudar uns aos outros no trabalho, na escola, mesmo no campo religioso. Então, há aqueles que têm extrema boa vontade em ajudar o próximo no grupo social. Por isso que fala no contato social e por isso que a gente já estudou a lei de sociedade. Ninguém vive sozinho e progride sozinho. Tem que estar sempre junto uns com os outros. E há dois tipos de progresso. O progresso moral, e ele é uma consequência do progresso intelectual, porque ele não caminha junto com o intelectual. O progresso intelectual vai, geralmente, porque tem pessoas que desenvolvem o moral, não desenvolvem muito o intelectual. Há pessoas extremamente boas,
mas que são mais assim, ignorantes na sabedoria. Mas a maioria desenvolve a inteligência e a moral fica para trás. É igual duas asas. Uma fica capenga e a outra não, então não dá para voar. Eu lembro que quando a gente comprava galinha caipira e colocava no quintal, cortava a asa de um lado para ela não tentar voar e ir embora. Então, as duas asas, não estando assim, no mesmo nível, não voa. Por isso que fala que nós temos que desenvolver as duas asas, a do amor, a da moral, e a da sabedoria, da intelectualidade. E, infelizmente, a parte moral geralmente não acompanha a parte intelectual. Pode passar. Então, só que o progresso intelectual, ele acaba ajudando o desenvolvimento moral, porque à medida que você desenvolve a inteligência, você, não sendo mais ignorante, você sabe o que é bem e o que é mal. Você distingue. E aí você escolhe um caminho ou outro. Jesus ensinava muito assim: a porta larga, a porta estreita. A Deus e a Mamão. Jesus oferecia os dois caminhos, o do bem e o do mal. Então, ele explicava, isso está lá no Sermão do Monte, ele explicando as duas coisas para a gente optar por aquele que nos leva ao bem. Então, a intelectualidade faz a gente compreender, distinguir o que é bem, o que é mal, e é aquilo que eu disse. Tem gente que prefere ir pela porta estreita, pelo bem, e vai mais rápido do que aquele que se compraz nas coisas materiais, nos gozos terrenos. Então, fica muito preso à matéria e vai pelo caminho do mal, aí desenvolve mais devagar, né? Aí Kardec perguntou: os povos esclarecidos, quer dizer, muito intelectualizados, são mais pervertidos, porque a gente vê o tanto de pessoas inteligentes que usam inteligência para o mal. Até quando eu estudei a energia nuclear, o urânio, ele serve para combater o câncer, ele dá energia nuclear, mas usam para fazer a bomba atômica. Então, grandes inteligências pervertidas, que usam recurso, ao invés de usar para o bem, usam para o mal. E acontece muito isso nos povos esclarecidos. Aí os espíritos explicaram, é o uso da inteligência para fazer o mal. Por isso que, quanto mais desenvolve a inteligência, às vezes, primeiro, usam para o mal. E dali, tira lições e vai fazer o bem. Igual na Segunda Guerra, o que inventou para o Hitler as bombas voadoras, e o Hitler jogou essas bombas lá em Londres, na Inglaterra, porque ele não mandou as tropas dele invadir a Inglaterra, porque tem o Canal da Mancha, que separa a Alemanha da Inglaterra. Aí eles jogaram as bombas que caíam em Londres. Até os londrinos corria e escondia nas estações do metrô subterrâneas. Mas morreu muita gente. E esse mesmo inventor das bombas voadoras, ele migrou para os Estados Unidos e lá ele inventou o foguete que mandou o homem para a Lua. Então, a partir da bomba destruidora, ele inventou
ele aperfeiçoou e fez o foguete que mandou o homem para a Lua. Depois ele desencarnou com câncer, porque ele mexia muito com esses elementos, né? Mas ele fez uma coisa negativa, depois ele aproveitou o invento e fez positivo, né? A moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o tempo. Então, Deus não tem pressa. Jesus está no leme e vai acompanhando o nosso ritmo, que é devagar e sempre. E só o tempo é que leva as inteligências a se aperfeiçoar moralmente. Então, as duas, só com o tempo, vão se equilibrar. E mesmo agora, no nosso tempo, está muito desequilibrada ainda essas duas forças. Pode passar. E o homem, Kardec perguntou, pode parar o progresso? Aí os espíritos responderam, deter, parar a marcha do progresso, ele não pode, mas pode entravá-la, pode tentar impedir, mas ele vai ser arrastado por essa tentativa de impedir o progresso, né? E então, eu lembro que em A Caminho da Luz, acho que é A Caminho da Luz, de Emmanuel, escrito através do Chico, ele fala que a Inquisição, que a igreja implantou, durante 600 anos, ela atrasou a marcha do progresso, mas não impediu. Porque a Inquisição matou muitos cientistas, muitos pesquisadores, muita gente que tinha reencarnado para ajudar o progresso. E ela acabou eliminando. Então, o homem não impede, mas ele pode dar uma atrasada, sim. Mas esses que atrasam, eles vão responder. Eles vão cair junto com o problema que eles criaram, né? Aí os espíritos ainda explicam. O progresso é regular, quer dizer, vai numa marcha constante, só que bem lento. Mas quando percebe que um povo não avança rápido, aí Deus provoca de tempos em tempos abalo físico ou moral que transforma esse povo. Porque só com excesso do mal é que a gente compreende a necessidade do bem. Um exemplo, no Nosso Lar, aquele livro de André Luiz, os espíritos de Nosso Lar, que são mais ignorantes ainda, ficaram desesperados quando perceberam que estava havendo um caminhar na Europa para eclodir a Segunda Guerra. E eles falavam assim, mas a gente não pode deter, não pode parar. Aí os espíritos mais sábios disseram assim, não tem como a gente parar, porque eles estão caminhando e colhendo os excessos que eles cometeram. E vocês sabem que a Segunda Guerra matou 70 milhões de pessoas, destruiu a Europa, arrasou com a Europa, e depois disso, até o estudo do clima foi desenvolvido, surgiu, depois disso daí, remédios. Então, várias consequências positivas vieram. E os europeus, então, eles resgataram, porque agora mesmo eu vou mostrar uns mapas, mostrando que aquele velho mundo nunca deixou de guerrear, de lutar, de um povo dominar o outro. Então, a Segunda Guerra veio
no excesso do mal que eles fizeram. Então, esse excesso do mal provocou neles não querer mais saber de guerra, de nada. E lá eles tiveram a economia de guerra. Lá, até quando eles vão fazer comida, eles falam assim: fulano, quantas batatas você vai comer? Eles não fazem para sobrar. Quando eles vêm no Brasil, eles ficam escandalizados, porque você vai em restaurante, em hotéis, vem aquela quantidade de alimento que dá para, você pede uma porção, dá para 2 pessoas e sobra. Então, no Brasil, a gente está mal acostumado, a gente não tem economia de guerra, faz muito para desperdiçar. Fala que o desperdício de restaurantes, de hotéis e de hospitais é muito grande. E eles têm uma filosofia que não doa aquele resto de comida, porque se tiver algum problema e alguém passar mal, quem receber aquela comida, eles são processados. Então, sobra comida e, às vezes, joga fora, porque tem essa questão de não poder, às vezes, doar. Então, isso daí resultou da chamada economia de guerra, que resultou dessa catástrofe, que foi agora, não faz nem 100 anos, né? Em plena atualidade, em plena civilização. E ainda tem mais um trecho aí, pode passar. E qual é o maior obstáculo para o progresso moral? Porque o intelectual caminha sempre. A minha geração, por exemplo, saiu do fogão a lenha, do telefone, como que fala? Aquele que passava com o telégrafo, e passou, então, não tinha televisão. E aí a gente veio sair agora na inteligência artificial. Nos meus 80 anos, que eu vou completar agora, eu vivi um progresso material intenso. E a gente teve que ir se moldando, se adaptando a esse progresso. E o progresso moral também caminhou, mas bem mais devagar, né? Então, progresso. E qual o maior obstáculo para o progresso moral? O orgulho e o egoísmo. Mais lá na frente, vai tratar disso daí. O orgulho e o egoísmo são as 2 maiores chagas da humanidade. Eles são os criadores de todos os outros vícios. Do orgulho, do egoísmo, vem ambição, vem ciúme, vem cobiça, vem tudo aí desses 2. E esses 2 atrapalham, e sempre atrapalharam, e ainda continuarão atrapalhando o desenvolvimento moral da sociedade. O progresso intelectual avança sempre, mas é isso que eu acabei de falar. Está na inteligência artificial. Nós temos hoje a internet, mas o quanto ela é usada negativamente. Ao mesmo tempo, é uma conquista maravilhosa. Agora eu estou aqui em São Paulo falando tudo isso com vocês através desse recurso maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, tem gente inventando maledicência, pornografia, fazendo tramas terríveis, levando pessoas ao suicídio, usando esse instrumento, né? Então, o progresso intelectual avança sempre, mas gera ambição e amor das riquezas, e que incitam as pesquisas. Essas pesquisas esclarecem o espírito. Então, para nós que sabemos aproveitar
todo esse progresso, apesar dessa ambição e ser muito ligado a coisas materiais, se a gente souber aproveitar, né, vem essas pesquisas que esclarecem o espírito. Quanto é que a gente podia ouvir pessoas falar de estudos que têm feito sobre a doutrina espírita? A gente ouvia só aqueles palestrantes que iam até Franca em certas épocas. Agora a gente ouve todo dia, através desse instrumento maravilhoso, né? E à medida, então, que a gente desenvolver, a gente vai compreender a felicidade maior e que é durável. Muito bom para isso, né? Pode passar agora. Então, pergunta, e esses povos degenerados? O que seriam esses povos degenerados? É que, às vezes, são povos que sofreram guerras, abalos físicos, problemas de enchentes, secas terríveis, né? E quando volta, parece que estão piores, parece que voltaram para a barbárie. Cadê aquele povo que tinha tanta gente boa ali no meio que agora parece que não tem mais? Aí fala que depois que há todas essas revoluções, aqueles que estão melhores naquele povo mudam. Eles vão para um lugar melhor. É como uma casa que ruiu, aí você vai reconstruí-la, e para reconstruir, derruba tudo, aquela confusão, e a casa vai ficar melhor. E aquele caos que passou, a gente está bem nele. A gente está em ruínas aqui na Terra, está tudo desmoronando, a família, a moral, a religião, mas tem muita gente que está reconstruindo. E nessa reconstrução vai sobrar coisas melhores. Só que, às vezes, muitos daqui vão sair daqui. Aí vai sobrar pessoas mais ignorantes, que ainda não desenvolveram. Então, é onde parece que um lugar que voltou para a barbárie não voltou. É porque aquele povo que já estava mais evoluído se mandou dali, foi para um lugar melhor. Aí os espíritos comentam, é como uma pessoa que enriqueceu, morava num casebre e vai morar agora num palacete, numa mansão. Aí vem um pobre coitado que não tinha nada, vai morar no casebre. Então, aquele lugar que já foi de pessoas melhores, mas que melhoraram e progrediram e foi para outro lugar, vai ser ocupado agora por novos espíritos ainda ignorantes. Por exemplo, a gente fala nas civilizações, por exemplo, do Egito. Vai lá no Egito hoje, tem nada a ver com aqueles egípcios, os faraós, porque aqueles espíritos já se mandaram. Quem mora lá hoje são outros espíritos. Mesmo lá na terra de Jesus, muita gente se cristianizou, havia os escribas, os fariseus, hipócritas, mas muita gente ali melhorou. Agora volta hoje lá e eles estão num estágio de guerrear ali com as vizinhanças, de não querer aceitar, mas ao mesmo tempo eles são agredidos. Então, cadê aqueles antigos companheiros de Jesus, tal? Mas se mandaram. Ali é outro povo, em corpos que diz serem judeus, mas que na realidade são espíritos diferentes, né? Os espíritos dos povos degenerados não são os mesmos de antes, que progrediram e foram para habitações mais perfeitas. É isso aí que eu expliquei, né? Então, há mudanças. Pode passar. Há raças rebeldes, há povos rebeldes ao progresso, e que não querem, parece que, melhorar, evoluir. Mas eles
por exemplo, os indígenas, né? Os indígenas estão sumindo corporalmente, mas as almas deles vão progredindo e eles vão chegar à perfeição. Nós já fomos abrutalhados, como esses rebeldes, e já estamos no estágio melhor. Então, povos que só vivem da vida material, da força deles, da grandeza do território, né? Esses povos nascem, progridem, crescem e morrem com as suas leis egoísticas. Hoje, eu vou chegar no hoje, não sei se vai dar tempo de eu mostrar aqui tudo de mapa. Vamos ver, né? Esses povos cujas leis se harmonizam com as de Deus, eles viverão e servirão de farol aos outros. Então, quando os povos melhoram, por exemplo, o Brasil é modelo de fraternidade. A gente recebe outras pessoas sempre bem. É uma característica nossa, a fraternidade. E com isso, a gente leva essa característica para outros povos. Mas não quer dizer que aqui está cheio de gente que precisam regenerar, que vieram de fora, nós viemos de fora com muito débito, e vem aqui para poder, num clima diferente, numa psicosfera diferente, progredir e melhorar e ser farol para os outros. Então, o progresso vai reunir todos os povos no futuro? Não vai. Só assim pela caridade. A caridade é que vai ser universal. Por que não vai ficar todo mundo igual? Porque os climas são diferentes, os costumes são diferentes, a alimentação é diferente, as necessidades são diferentes. Quem mora na África, aqui no Brasil, de clima tropical, é diferente daqueles que moram lá nas áreas muito frias, na Finlândia, na Noruega. Então, eles têm características diferentes na parte cultural, mas na parte moral, a gente pode ser universal. Povos bons, caridosos, em todos os cantos do mundo. E eu já vou antecipar, a doutrina espírita, ela vai expandir, não que a doutrina espírita vai ser a religião de todos, mas os princípios da doutrina vão estar inseridos, embutidos, entendidos, compreendidos em todos os povos. Porque isso daí vem desde a antiguidade. Jesus, a doutrina espírita é a revisão do cristianismo. E os ensinamentos de Jesus são semelhantes ao de Buda, ao de Maomé. Por quê? Porque Jesus é que coordena e orienta. E esses princípios básicos da doutrina espírita, que são princípios de Jesus, eles vão chegar um dia a ser entendidos e compreendidos. E o véu vai se abrir, como a doutrina espírita abriu o evangelho de Jesus para nós. Então, é isso que vai acontecer com a doutrina espírita no futuro. Vai ser o entendimento geral. Até a medicina já está falando em espiritualização, né? Pode passar agora, que eu vou ver se eu falo rapidinho dessas figuras. Aí a figura lá do Império Assírio, que eu vou passar agora mesmo. Olha só, a cavalo, que é o que eles usavam, com arco e flecha, com lança, era só isso que eles deixaram de símbolo, porque eles guerreavam, guerreavam, guerreavam. Então, são as primeiras civilizações, né? Aqui é o primeiro império da Babilônia. Onde que fica isso aí hoje? Onde está o Iraque. E essa Babilônia, ela criou leis, criou o Código Hammurabi,
criou os jardins suspensos, dominou toda essa área, e sempre com muita violência, né? Você passou? Aí, essa daí é a Babilônia. Foi de 1800 a 1595. Aí vai descendo, porque é antes de Cristo. Até chegar no ano 1, a gente vai diminuindo, né? Pode passar. Essa mesma área aí ocupou toda essa extensão. No Golfo Pérsico é onde é o Iraque, quer dizer, não foi tão extensa. Agora tem uma flechinha indicando a Síria. A Síria, que era vizinha, passa. Pode passar. Ela dominou a Babilônia e mais além, e chegou até aqui na Palestina e dominou até os judeus, os hebreus, e foi até no Egito. Então, olha só, isso aí já foi 728 a 626 antes de Cristo. E eles dominaram essa região. Passa. Depois desse domínio, a Babilônia voltou, destruiu a Assíria e voltou e dominou a mesma região. Ainda entrou um pouquinho na Arábia. E os babilônios também, aí já vai de 626 a 539 a.C., eles também escravizaram o povo hebreu, o povo de Jesus. Levou até lá para a Babilônia. Foi na época do Daniel, aquele profeta que foi colocado na cova dos leões, e os leões não comeram, e que fez muitas previsões, né? Esse reino da Babilônia, aqui tem uma flechinha, foi dominado pelos persas. Muda. Pode mudar. Olha o tamanho do império que os persas criaram. Pegou toda a Babilônia e muito mais além. A Pérsia era esse amarelinho aqui, ó, e eles foram dominando de 550 a 330 a.C. E nessas conquistas todas, muita violência, muita morte. Então, essa região aí, da Ásia e da Turquia, né, da Arábia, já passou aí por civilizações, foram importantes, mas através do domínio. A Pérsia, então, em 330, agora muda, vai ser dominada pelo Alexandre, que veio lá da Macedônia, lá da Grécia, e ele dominou todo esse império da Pérsia e foi até a Índia. E o Alexandre, sabe em quantos anos ele conseguiu isso? Ele tinha 20 anos. Em 11 anos ele conseguiu esse domínio. E aos 32 anos ele morreu. Aí os generais dele partiram isso aí em várias partes. Aí o império desmoronou. Aí quem é que vai tomar esse lugar? Pode passar. Aí vem a vez do Império Romano. Então, esse Império Romano, ele durou de 27 antes de Cristo, que é o rei, é o César Augusto, né? E durou até o ano 476 depois de Cristo. Então, quando Jesus nasceu, Roma dominava lá. Tanto é que Pilatos era romano, os romanos que vigiavam ali, só que a lei também ali que dominava era dos doutores da lei. Então, na época de Jesus, tinha o poder dos romanos e os impostos eles tinham que pagar a César, lá de Roma, e esse império dominou o norte da África, chegou lá na Europa, até a Inglaterra. E esse império acabou rachando em dois. Pode passar. Aí virou, tem duas cores aqui, ó. Essa laranja aqui foi o Império Romano do Oriente, que virou Império Bizantino. E sobrou aqueles outros lá, do Império do Ocidente, que também acabou, esse do Oriente, conquistando lá um pouco.
Então, veio o Império Bizantino, que foi dominado por um romano que morava aqui nessa região, Juliano, e que também durou de mil anos, mais ou menos, esse império. Mas ele foi diminuindo, porque sobre ele surgiu outro império. Passa. Esse império agora é o Império dos Árabes, que chegaram até Portugal e Espanha. Teve as cavalhadas esse fim de semana em Franca. As cavalhadas simbolizam quando Portugal e Espanha expulsou os árabes de lá, porque eles dominaram de 632 a 750. Então, os mouros e os cristãos, mouros são os árabes que dominaram tudo isso daí. A cidade de Córdoba, na Espanha, era a capital do reino deles aqui. E de cá, do Oriente, era a capital Constantinopla. E esse amarelinho aqui, ó, tinha parte ainda do Império Bizantino, mas os árabes dominaram tudo isso aí, onde já teve o Império Assírio Babilônico, o Persa, o do Alexandre. E olha, um império em cima do outro, um império em cima do outro, né? Pode passar. Aí vem agora, sobre esse império aí, do bizantino e os árabes, o otomano. O otomano é os turcos. Os turcos dominaram tudo isso daí. Até os sírios, sabe quando que esse império acabou? Só em 1923, depois da Primeira Guerra. E durou cerca de mais de 600 anos, dominando toda essa região. E quando a gente fala que sírio e libanês é turco, eles têm horror de ser chamado de turco, porque eles sofreram muito. Aqui é a Síria e o Líbano, né? Mais aqui embaixo, aqui a flechinha, aqui perto da Palestina. Não, para cá, para cá. A Síria e o Líbano. É aí perto da Palestina. Eles foram dominados pelos turcos, e os turcos foram violentos com eles. E eles acabaram fugindo muito desses turcos para cá, para o Brasil. E só que eles tinham que pegar passaporte, coisa turca, e eles chegavam aqui com o nome de turco, mas eles são sírios ou libaneses. Eles têm horror. Passa. Aí veio agora o Império Mongol, do Gengis Khan e do Tamerlão, que durou de 1206 a 1368, e surgiu lá do norte da China, da Mongólia, e dominou até o leste da Europa. Foi gigantesco. Esses dois líderes, Gengis Khan e Tamerlão, eles mataram cerca de 10 milhões de pessoas. Eles emparedavam, eles conquistavam as terras, emparedavam as pessoas, degolavam, amontoavam os cadáveres. Eles fizeram coisas absurdas. Foi o império mais violento que se conhece, a história deles. Pode passar. Aí veio agora, esse aí é outro desenho do Império Mongol, que acabamos de ver. Aí é um mapa mostrando ele. Pode passar. Aí vamos ver. Depois que o Brasil foi descoberto, que a América foi descoberta, aí apareceram os impérios aqui na América e nas terras novas, a Austrália mais nova que a América, né? Aí, então, a gente tem o Império dos Espanhóis, que dominaram menos o Brasil, mas boa parte dos Estados Unidos, foram do Texas, a Califórnia, o Arizona, esses estados dos Estados Unidos hoje eram da Espanha, que o México acabou pegando também. E rachou, depois rachou independência em vários países. Então, quer dizer que esses impérios também existem. Pode passar. O Império Inglês. O Império Inglês
ele foi dos maiores do mundo. Ele só caiu após a Segunda Guerra, porque aí as nações foram ficando independentes. Então, a Inglaterra dominou boa parte da África, o Canadá, a Austrália, a Índia, o Paquistão, e foi dominando tudo, né? E eles trabalharam muito para a abolição dos escravos. Para quê? Porque o escravo não tinha salário. Aí entrou trabalhador assalariado, que foram os imigrantes, para eles vender os produtos deles. Então, eles não foram bonzinhos que quiseram a abolição para libertar os escravos e tal. É porque eles queriam gente para comprar os produtos que eles iam pegando de todos esses lugares. Passa. Aí veio o Napoleão, na época do Kardec. Ele conquistou tomar um pouquinho d'água. Ele conquistou boa parte da Europa, mas depois ele foi perdendo tudo e fracassou, né? O azul escuro era a França, terra dele, do Napoleão, e os lugares que ele permaneceu mais tempo. E os outros ele conquistou aí, mas acabou perdendo. Pode passar. Aí veio a União Soviética com o socialismo. Pegou todo o leste da Europa, isso foi em 1917. E quando foi em 1990, caiu. Aí ficou só a Rússia, que é gigante, mas foi o império que a gente viu cair. Foi em 1990. Né? Terminou a influência socialista aí. Pode passar. Aí veio o Hitler, na Segunda Guerra, e conquistou boa parte da Europa. Ele era lá da Alemanha, mas também foi vencido e perdeu todo o território que ele conquistou e matou 70 milhões de pessoas, né? Essa guerra foi terrível e perdeu tudo depois. Os impérios sempre fracassam porque há rivalidades entre os líderes, porque eles empobrecem, porque eles gastam demais, porque eles ficam muito materialistas, muito egoístas, muito poderosos, cai por terra. Todos eles foram assim. Pode passar. Aí veio o pós-guerra. Dividiu o mundo entre capitalismo, que é o azul, e o socialismo, que é o vermelho. Quando foi isso? Em 49. E com a queda do socialismo, aí essa influência acabou do socialismo, que tudo que aí está vermelho foi influência da União Soviética, né? E a China também virou socialista. Pode passar. Aí, depois de 1990, o que aconteceu? Os Estados Unidos dominaram o comércio mundial. Aí veio o capitalismo. E a China estava quieta lá no canto dela em 1980. Mas quando é no ano 2000, a China crescendo. Agora, não foi guerra, é guerra comercial, não é guerra de armas. Então, vocês estão vendo agora aí essa taxação dos Estados Unidos em cima de todo mundo, é porque ele quer salvar a economia deles. Então, olha aqui, ó, os Estados Unidos dominaram em 80 até 2000. Chega em 2000, a influência dele ainda está grande, mas começa a influência de quem? Da China. Passa. É pior. Passa. A influência da China agora, 2018. Olha o vermelhinho. Até nós estamos comprando absurdo da China. E olha o encolhimento da economia dos Estados Unidos. Aí, 2024, olha aí como os Estados Unidos encolheu. Ele está influenciando mais lá só a Europa, um pouco aqui o Brasil, mas até o Brasil está entrando na China. E aí é o Paraguai, né? Paraguai. E ali a Venezuela, a Colômbia, as Guianas e a América Central, que não deixa nunca de
de depender dos Estados Unidos, né? O México, o Canadá, tudo, América do Norte. Mas então, o Trump está agora taxando todo mundo, inclusive a Europa. Ontem falou que a Suíça foi taxada em 39%, e ela vende chocolate, relógio, como chama aqui? Rolex. Alex. E desses produtos caríssimos que os comerciantes dos Estados Unidos agora estão preocupados, porque eles compram esse produto e agora vai ficar quase 50% mais caro, né? Tá uma guerra comercial. E a China, a gente falava assim, a China é um gigante adormecido. Quando esse gigante despertar, cuidado com ele. E já temos, então, ter preocupação, porque atrás do comércio da China tem o sistema o quê? Socialista, rigoroso, na liberdade, explorador. Então, tudo explora, né? Então, nós estamos agora nesse ambiente de guerra comercial. É isso que está indo agora mais acirrado, né? Pode passar. E aqui é a América Latina. Em 2000, é azul dos Estados Unidos. 2023, sobrou agora pouca coisa. Nem a Venezuela nem China, nem Estados Unidos. E nós aqui bem voltados para o comércio chinês, importando tudo deles. E os Estados Unidos fizeram uma coisa, eles puseram as indústrias deles na China por causa da mão de obra barata. Agora, a China copiou tudo, a tecnologia, igual o Japão fez. Eles copiaram de graça a tecnologia dos ricos de cá. E agora ela faz coisa boa, não inventou, copiou, e está substituindo os de cá. Então, não sei quem vai cair primeiro, se é os dois poderosos, ou se é a China com os Estados Unidos, o que vai virar? Alguém vai ter derrocada logo, logo, né? Porque vai esfacelando, vai caindo. Pode passar. Aí a civilização. Valdete, Você quer que deixe para a próxima? Porque já passou um pouquinho, né? Porque aí é bom ir devagar, porque depressa aí a gente perde, né? Porque aí ficou a civilização e o... A legislação. Eu tenho bastante ainda, aí a gente deixa para o outro. Tá. E o outro, às vezes para juntar. Aham. É porque eu quis nós mostrar a estamos bem nesse estrutura. momento, né? Aham. Eu falei que esses mapas, não sei se... Eu uso muito mapa, então eu quis fazer assim, mas eu não sei se adiantou. Adiantou sim, deu para a gente perceber bastante. E a gente refletir bem, né, Valdete? A gente refletir que o nosso partido é Jesus, né? Então, a gente tem que estar aí bem firme nesse momento. Eu acho que o mundo está passando por uma fase difícil, né? E a gente tem que estar ali ligada com Jesus, né, meus amigos? Porque sem ele não tem como. Então, a gente tem que dar a mãozinha, né? Porque acho que atrás de tudo isso vem problemas que afetam até os nossos relacionamentos, né? Dentro de casa, tudo. Então, mas é aquilo que a gente falou. Deus intervém quando a humanidade está precisando, né? Uhum. E deixa acontecer essas catástrofes, esses problemas, para despertar para o bem. Tudo tem uma lição, né? A gente tem que estar sintonizado. Hoje mesmo na escola eu estava comentando, a gente tem que ficar do lado do bem, sintonizar coisa boa, ver coisa boa, porque senão a gente atrai só energias negativas, né? E não entrar nessas correntes de materialismo, de possuir coisas, de poder, de ambição.
É, então, são questões que a gente tem que pensar bastante. Mas foi muito bom, Valdete. Deu para a gente sintonizar com o momento, né? A gente vê onde estamos. E Jesus sempre à frente. Muito obrigada, amiga. Eu que É agradeço. a próxima mês, se Deus quiser, né? Próximo mês já é setembro. É o mês da Valdete, meus amigos. Dia 1º de setembro, Valdete. Nós estaremos aqui. É, no dia 1º? É, 1º de setembro. 31 de agosto. 31 de agosto. Mas tá bom. Então, vamos agora, meus amigos, passarmos, né, para as nossas vibrações finais. Na semana que vem, nós teremos aqui o nosso amigo, o Guilherme, que ele vai falar bem um tema atual, né, os infortúnios ocultos, né? Então, fica aqui o convite. Então, vamos agora, meus amigos, enquanto só a Adalto organiza ali para fazer a oração final, vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Desde hoje de manhã eu estou ouvindo muito, foi uma das primeiras falas que eu ouvi. Vamos pensar em Jesus. E se fosse Jesus, o que ele faria, o que ele falaria, e vamos caminhando, né? Sempre com o nosso modelo e guia, que é o nosso querido Mestre Jesus. Pois quando estamos sintonizados com Jesus, conseguimos perceber esses bons amigos que Ele nos envia para nos amparar, nos guiar e nos mostrar os melhores caminhos. Então, pedimos à equipe do Senhor José Marques Garcia, juntamente com esses bons amigos espirituais, os espíritos familiares, né, que vêm também nos amparar, nos orientar todos os dias, em todos os instantes. E que nós possamos, meus amigos, termos a mente, a fala, o coração ligado nos ensinamentos de Jesus, no seu evangelho, em nosso lar, para que possamos fazer o nosso lar um reduto de paz, de harmonia, de amizade e de muito amor. E que essa espiritualidade amiga que visita todos os lares possam fluidificar as nossas águas, possam trazer o passe para cada um de nós, pois sabemos que tudo isso, quando temos fé, confiança, alcançamos. E que todas essas energias boas podemos espalhar para os que estão mais perto, para os que estão mais distantes, para o universo. Que todos nós possamos espalhar o amor, a paz, a amizade, a solidariedade para todos. Seu Adalto. Sim. Senhor da vida, nosso Pai amoroso, agradecemos pela dádiva sagrada da família, este núcleo de afeto onde aprendemos a amar, a perdoar e a servir. Que os laços que nos unem sejam fortalecidos na luz do entendimento e da paciência. Que os amigos espirituais visitem nossos lares, trazendo paz, equilíbrio e harmonia. Que possamos reconhecer, mesmo nas dificuldades, as oportunidades de crescimento que nos conduzem à elevação do espírito. Abençoa, Senhor, cada ente querido, encarnado ou no plano espiritual, envolvendo-os com teu amor infinito. Que o exemplo do nosso irmão Jesus inspire em nossos gestos e palavras, tornando nossa convivência um reflexo da tua bondade. Gratidão por cada momento, por cada lição, por cada espírito que caminha conosco. Que assim seja.
Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos, e até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos e até lá. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima semana.